Alô todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e você está de volta ao Covil do Narrador. Hoje eu estou aqui para falar sobre as classes de personagem, que é a etapa mais fundamental, mais importante das escolhas que você faz durante a construção de personagem em Dungeon World. Portanto, bora lá para mais um episódio do tutorial. Em Dungeon World, diferente de outros jogos de fantasia medieval, quando você escolhe uma classe, você não está escolhendo pertencer a ela, você está querendo representá-la. Você será o representante máximo dessa classe no cenário. Você é a definição dessa classe no cenário. E é por isso que você não escolhe ser um bárbaro, você escolhe ser o bárbaro. Você escolhe ser o bardo, você escolhe ser o mago. Isso é uma diferença bem importante e que carrega com isso não uma grande vantagem, mas um enorme peso de responsabilidade. Junto com o mestre de jogo, você vai estabelecer como deve se parecer a sua classe dentro do cenário. Dungeon World apresenta 9 classes básicas: o bárbaro, o bardo, o clérigo, o druida, o guerreiro, o ladrão, o mago, o paladino e o ranger. E aqui eu quero deixar bem claro, eu preferiria chamar de patrulheiro, como é no Dungeons & Dragons 4ª edição. Mas vamos chamar de Ranger, já que o jogo pede assim. Na série do tutorial Dungeon World, eu pretendo falar sobre cada uma dessas classes, uma de cada vez. Mas eu vou condensar tudo isso em 3 classes por episódio. E vou fazer com que essa apresentação seja feita por temas. Hoje eu vou apresentar para vocês 3 classes que estão presentes na campanha que eu tenho mestrado de Dungeon World, que você pode acompanhar aqui no canal, que são o Bárbaro, o Guerreiro e o Paladino, que são as classes mais combatentes em Dungeon World. Em Dungeon World, o Bárbaro representa alguém que vem de uma cultura muito estranha à civilização, de um lugar muito distante. Você vai carregar com essa classe o estereótipo de forasteiro. Não é obrigatório que você seja alguém carregado de fúria, nem que você tenha adoração a espíritos totêmicos. É obrigatório que você represente no seu bárbaro alguém que estranha o mundo onde está e que é estranhado também pelas pessoas que o cercam. A primeira característica que você vai ter, então, como bárbaro é ser forasteiro. E como você vai interpretar essa característica? O movimento forasteiro pede que durante o início da sessão o mestre lhe pergunte algo sobre a sua terra natal ou sobre a viagem que você fez para chegar até aqui. Se você conseguir responder essa resposta acrescentando elementos ao cenário ou sobre o passado do seu personagem, você marca 1 XP. E isso independe de raça. Você pode pertencer a qualquer uma das 4 raças que fazem parte do Dungeon World: elfo, anão, humano ou halfling, e a característica forasteiro será única, igual para todos eles. A próxima característica que você terá como bárbaro depende da sua escolha. Ou você pode ser alguém especializado em usar armaduras, ou você pode ser alguém especializado em não usar e mesmo assim lutar de forma muito eficiente e saber se defender bem. Tendo feito essa escolha, os movimentos seguintes dizem respeito a como você vai ser como bárbaro no primeiro nível. O apetite hercúleo dá ao bárbaro um aspecto bem interessante. Você tem fome de fazer algo, uma obsessão, um vício, por ter essa sensação, por buscar aquela coisa. Algo que você vai ter que escolher. Pura destruição, fome de conquista, riqueza, fama, poder sobre as pessoas. Existem várias opções. Escolha 2 dessas opções para ser o seu apetite. Quando você estiver perseguindo o seu apetite durante uma cena, durante uma história, em vez de jogar somente 2d6 para fazer qualquer movimento, você joga 1d6 e 1d8. Se você obtiver nessa jogada um valor maior no d6 do que no d8, algo bem complicado pode acontecer. Como exemplo, eu posso citar o que aconteceu com o bárbaro do nosso grupo na última sessão que a gente jogou. Ele jogou 1d6 mais 1d8 e conseguiu um resultado maior no d6. Eu disse para ele o seguinte: a culpa é do paladino.
O movimento controle da situação significa que quando você for fazer o seu último suspiro, ou seja, quando você estiver à beira da morte, você recebe mais um. E você tem uma facilidade de barganhar com a morte. Ela vai te pedir algo, se você aceitar fazer isso por ela, você volta à vida. O movimento musculoso, esse é perfeito. Significa que você causa com suas armas danos sempre poderosos e grotescos. Ou seja, você joga os inimigos longe, derruba todos eles, causa danos absurdos, faz sangramento, faz retaliação de pedaços de corpo. É um troço avassalador. O movimento que você está esperando é o famoso taunt que a gente fala em jogos eletrônicos de RPG. Você desafia os seus inimigos e joga mais constituição. Se você conseguir um resultado 10 ou mais, você será considerado a ameaça mais óbvia na frente dos seus inimigos e eles vão, com toda certeza, se direcionar para enfrentar você. Dungeon World, na sua evolução, não vai te dar um caminho exato para você seguir escolhendo novos movimentos quando você ganha nível 2, nível 3 e assim por diante. Em vez disso, a cada nível você pode escolher um dos movimentos da lista que está presente na sua classe. Eu gosto muito de pensar no Bárbaro como alguém que está direcionado para ser cada vez mais selvagem. E cada vez querer impor mais da sua personalidade e da cultura de onde ele veio sobre a civilização que ele está conhecendo agora. Uma das características que você pode ganhar com a evolução, eu adorei o nome dela. Olha, eu vou ler aqui porque eu quase esqueci. Meu amor por você é como um caminhão. Se você quiser influenciar uma pessoa através de feitos de força, você vai usar essa característica. Se essa pessoa testemunhou um feito de força realizado por você, você recebe mais um adiante para poder negociar com essa pessoa. E aí você pode usar isso, por exemplo, para tentar seduzir alguém até, mostrando seus músculos maravilhosos. Que nem aquele semideus que tem na Moana lá. Outra característica muito legal que você pode adquirir com a evolução sendo bárbaro é o movimento Khan dos Khans. Uma referência com toda certeza óbvia. Quando você tem esse movimento, seus lacaios e servos, caso você tenha alguns, se satisfazem em ser pagos simplesmente pela observação do quanto você é máximo em combate, quanto você causa destruição por aí. Então isso é muito legal. A próxima classe da qual eu quero falar é o guerreiro. Em Dungeon World, o estereótipo associado ao guerreiro é daquele cara que supera obstáculos físicos, é um excelente, ou pelo menos tenta ser um excelente estrategista, e é mestre de armas. Mas existe uma arma em especial, a sua arma, que é a melhor de todas. O guerreiro começa com o movimento dobrar barras e suspender portais. Significa que você é eficiente em quebrar coisas ou remover obstáculos físicos. Dependendo do seu resultado na jogada do movimento, você pode até mesmo fazer com que os danos não tenham sido graves o bastante para não ser possível consertar esse objeto, ou você pode removê-lo com mais rapidez. Enfim, o sucesso se torna realmente grandioso, porque existem algumas escolhas ali para você fazer que tornam a cena mais interessante. Outro movimento que você ganha no primeiro nível de guerreiro é o movimento fortificado. Significa que você utiliza armaduras sem considerar que elas sejam desengonçadas. Elas não atrapalham você. Agora vem o movimento que é a marca do guerreiro de Dungeon World, a arma favorita. Você configura todos os detalhes de uma arma, com características como ela ser afiada, ser precisa, ser ágil, e ela se torna a sua arma. Essa arma é uma arma especial, ela não é mágica, mas é uma arma com a qual você tem grande familiaridade. Ela tem nome, ela tem características específicas para você reconhecer onde quer que ela esteja e de preferência não perdê-la. A sua arma favorita vai te dar muitas vantagens como guerreiro. Ao longo da sua evolução, o guerreiro vai se tornando cada vez mais hábil com as armaduras que utiliza, com a arma favorita que ele tem, com o combate em si, tornando-se cada vez mais implacável no causar dano, no ferir seus oponentes, no atingi-los, ou vai se tornando um estrategista melhor, dependendo das suas escolhas de movimentos. Um movimento que eu acho muito bacana, que traz um conceito bem legal para o guerreiro, modifica a maneira como ele tem a sua relação com o cenário, é o movimento seguinte: relíquia
de família. A sua arma tem um espírito, que nem a personagem Katana da DC. E você pode consultar o espírito ou os espíritos que moram na sua arma para conseguir informações. Esse movimento é muito legal. Você pode também escolher ser um ferreiro. Se você escolher ser ferreiro, você pode transferir os poderes e as propriedades mágicas de um item que você encontrar nas suas aventuras para a sua arma favorita, fazendo assim com que você não precise abandoná-la, jamais. Isso é muito bacana mesmo. Vale lembrar que o guerreiro pode escolher pertencer a qualquer uma das 4 raças básicas de Dungeon World. E dependendo da raça que você escolheu pertencer, você ganha um movimento diferente. Isso não é a mesma coisa, então, que o bárbaro que nós falamos antes, que ganhava o mesmo movimento independente da raça que ele pertencia. A próxima classe sobre a qual eu quero falar em Dungeon World é o paladino. O paladino aqui representa alguém que faz parte de uma ordem de cavalaria religiosa e militar simultaneamente e que devota-se a uma grande busca. Ele tem preceitos que ele precisa seguir, um código de conduta, e ele recebe poderes de acordo com a busca que ele está fazendo. Isso é uma das características, um dos movimentos que você vai configurar no seu primeiro nível. O paladino pode ser apenas humano, e ele vai receber um movimento por ser humano, que é o seguinte: ele consegue, quando chega a um lugar, detectar se existe mal no local onde ele está entrando. Esse é o movimento por ele ser paladino humano. Eu achei uma restrição até boba o Dungeon World manter essa característica de ter uma única raça que possa pertencer a uma determinada classe. Mas vamos manter isso por hora. Outra hora eu falo sobre essa polêmica, que inclusive já foi abordada até pelos próprios autores do Dungeon World. Outro movimento inicial, além do fato de você ter uma busca e receber poderes da busca, que eu já comecei falando sobre isso, é que você também, como guerreiro, é habilitado a utilizar de forma eficiente mesmo armaduras pesadas e desengonçadas. Aí existem outros 2 movimentos que você vai ganhar no primeiro nível de paladino que são bem interessantes. O primeiro é impor as mãos. Você tem o poder de curar uma doença ou ferimentos com o toque das suas mãos. Mas se você não for tão bem sucedido assim, se você tiver um resultado 7 a 9 ao fazer esse movimento, vai acontecer uma coisa bem desagradável. Essa doença ou esse ferimento vai se transferir para você. O próximo movimento de primeiro nível é Eu Sou a Lei. Você pode gritar ordens aos NPCs e esperar que eles tenham alguma reação com isso, dependendo do sucesso que você tiver. O mestre ou você vai escolher o que está acontecendo, se ele vai recuar, se ele vai obedecer, se ele vai te atacar em razão de você ter dado uma ordem. Então o paladino, ele realmente é o personagem que vai ser visado, no final das contas, pelos inimigos, pelo tanto que ele vai te chamar a atenção, pela aura de bondade, por estar querendo impor a sua busca sobre o grupo e sobre os seus inimigos à sua volta. Ao longo da sua evolução, você pode direcionar os seus movimentos para torná-lo cada vez mais um grande líder, uma autoridade religiosa, ganhar poderes divinos ou simplesmente se tornar um combatente melhor. Então existem várias opções de movimento aí. Um dos movimentos que eu acho mais legais é o favor divino. Você se torna capaz de conjurar feitiços de clérigo. Mais um movimento muito legal é o Exterminatus. Você determina e pronuncia em voz alta que um determinado inimigo tem que morrer pelas suas mãos. E você adquire poderes grandes de combate para ir contra ele. Que na prática é o seguinte: você ganha mais 2d4 no dano que causa contra esse indivíduo que você declarou como seu alvo, e menos 4 no dano contra qualquer outro alvo. Isso dura até que você derrote esse alvo ou até que desista de confrontá-lo. Isso, gente. Como vocês viram, eu não quis entrar em enormes detalhes e fazer as minúcias de cada nível, os dados de dano, os pontos de vida de cada classe, como configurar os equipamentos, quais são os vínculos disponíveis, porque senão o vídeo ficaria gigantesco. Mas eu espero que vocês tenham podido ter uma boa ideia de cada uma das classes que eu apresentei aqui. E aí no próximo vídeo eu vou apresentar mais 3 classes. As classes que eu considero serem as mais espertas. Os ladrões,
os patrulheiros e os bardos.